matéria da Isto É recentemente mostra que cerca de 7 mortes aconteceram em diversos estados e podem ter relação com um desafio que está rolando por aí entre os jovens. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Diana Dari, que é mestre em psicanálise e vai falar com a gente sobre o perigo dos grupos nas redes sociais. Tudo bem, Diana? Tudo bem, Jaque. Prazer te receber aqui, viu? Prazer todo meu, obrigada. Embora hoje o assunto seja bem tenso, Sim. né? A gente já ouviu falar, Diana, e eu me lembro já, acho que há mais ou menos uns 2 anos, alguma onda dessas brincadeiras, desses desafios, que começam a tomar proporções sérias e jovens se matando através do computador de várias maneiras diferentes, se sufocando e várias outras coisas. Esse final de semana eu conversava com uma amiga que é professora, uma prima nossa, e ela falou que as jovens começaram a contar para ela de um desafio específico que está em alta, a gente não vai nem falar o nome dele, mas você já deve saber qual é. E aí as jovens começaram a contar, 12 anos, isso. E a professora ela que é professora, foi pegando tudo que ela podia, conversou com a coordenação e agora eles fizeram na escola uma reunião de pais para falar sobre esse assunto. Em várias classes sociais, vários adolescentes estão caindo no que eles estão chamando de desafio. O que está acontecendo, na sua opinião, como psicanalista? Então, na verdade, esses jovens que chegam, né, às vias de fato, eles já têm um perfil, uma probabilidade maior por questões emocionais ou até de transtornos mentais. Então, a gente tem que ter muita calma, analisar cada caso como um caso, né? Não criar esse alarde muito grande. Claro que é preocupante, sabe, Jaque, mas não acreditar que isso vai virar uma epidemia e todos vão se matar. Não, isso já é uma predisposição onde, de certa forma, essas crianças e adolescentes com depressão ou com bipolaridade, algum transtorno até de personalidade, venham cometer isso aí. Então, vamos dizer assim, um chamado e, de certa forma, parece que há um glamour, né? Infelizmente, um glamour que você venha, de fato, se matar de uma forma muito... pública até, pública, de alguma você maneira, está gravando, né? você está tirando foto e tal. É sério, é uma matéria assim, séria que a gente está abordando aqui hoje. E eu convido até todos os pais, educadores e terapeutas a se prepararem e estudarem esse fenômeno, né? Eu queria te perguntar, doutora, uma coisa que me chama a atenção. Quando a gente fala do Brasil, a gente nem gosta de falar muito sobre isso para não divulgar os índices, mas a última leitura que eu fiz no ano passado, nós estávamos no ranking entre os 10 países que mais cometem suicídio. Sim. Então o número ele já é alto e provavelmente isso não tem ligação só com desafios como esses. Isso tem uma ligação com talvez um problema mesmo de saúde mental que o país viva, não? Isso. Na verdade, o Brasil, infelizmente, já está em 8º lugar no ranking de suicídio. O que eu vejo muito é essa falta de ser criança, de ser adolescente, né? Uma fase tão linda de você poder brincar, criar, aprender um instrumento, esporte, né? As crianças a partir de 8 anos, a gente chama na psicanálise de fase de latência, onde você deve sublimar toda a sua energia em criatividade, em aprendizado. E o que está acontecendo hoje? Temos jovens encarcerados emocionalmente dentro dos seus quartos, com uma realidade plenamente virtual. Então, eu chamo a atenção aos pais e aos educadores que conversem sobre isso. A criança precisa brincar, viver, a vida é tão bonita, né? Tem tantas maneiras de você extravasar, de ser criativo. Então, estamos encarcerados emocionalmente e criando emoções muito negativas com essas crianças. Então, os pais precisam estar compartilhando o que é de bom na vida das crianças, na vida em geral, né? Diana, eu vejo assim, a distração é uma coisa interessante. Eu vou sempre citar os meus sobrinhos, daqui a pouco eu começo a citar o Davi, por enquanto eu vou citar os meus sobrinhos. A criança, de um modo geral, ainda bem, o contato que eles têm com tablet, com celular, é lógico que existe, porque um tem 4, outro tem 5 anos, mas eles são ativos, eles se distraem com outras coisas. Mas o que eu vejo na realidade é que se você entrega um papel e uma caneta, uma bola, alguma coisa para a criança, a distração, ela não dura muito tempo, porque a criança é dinâmica. Então os pais, eles têm que estar logo trocando de brincadeira. Eu estou brincando de esconde-esconde com meu sobrinho, daqui a pouco ele já quer outra coisa. Não, então agora vamos para o pega-pega. Já os jogos das redes sociais, ou os jogos de computador ou de celular, a criança é capaz de ficar horas. E aí eu acho interessante, parece que eles não têm a perda pelo interesse, como eles têm por outras brincadeiras, pelo desenho, tão rápido
como acontece nos joguinhos de internet ou de computador. E aí o que me chama a atenção vira uma babá eletrônica para os pais, né? Então, com isso aqui meu filho vai ficar quietinho por 1, 2 horas, então eu vou deixar ele ali. Aí tá um perigo, não? Então, Jaque, há uma explicação até neurocientífica em relação a isso. Inclusive, para nós adultos, né? Quanto tempo a gente passa sem querer, já passou 1 hora nas redes sociais, né? O que eu fiz durante o tempo? Só fiscalizar rapidinho meus e-mails e tal e pronto. Então, o que acontece? O cérebro, ele é um pouco preguiçoso. Ele tenta nos sabotar. Então, quando você entra numa rede social, é muito mais uma atividade passiva. Você não precisa se esforçar, como, por exemplo, né? Então, até ler o livro. Quando você lê um livro, você precisa um pouco de concentração, de um ambiente mais tranquilo. Você precisa exercitar como hábito o exercício de ler e compreender o que você está lendo, né? E a rede social não, são informações muito rápidas. Então, o cérebro ele vai sempre tentar lhe sabotar com coisas mais fáceis e nada melhor do que a rede social. Você não precisa ser ativo para fazer aquilo ali. Claro, a rede social bem utilizada, ela proporciona conteúdos fantásticos. Inclusive, já tem estudos mostrando que uma criança hoje de 7 anos tem muito mais conhecimento do que o imperador romano tinha. Uau! Então, é muita informação. Só que, por outro lado, informação em demasia cria muita ansiedade. Cria uma hiperatividade cerebral muito grande, né? E aí você entra em outras questões onde a criança não consegue se concentrar na escola, né? Para ler um livro, que inclusive eu falo muito, que eu também sou pedagoga, que parece que a leitura hoje é um castigo para as crianças, né? Você tira os jogos e manda teu filho ler um livro. Agora você vai parar e vai ler um livro como se fosse um castigo. Então nós precisamos mudar na área de educação, com as famílias, mostrar que aprender, que brincar, que ouvir uma música... Tem que ser tudo prazeroso, né? E é prazeroso. Só que isso demanda que o cérebro seja mais ativo, que você tenha um poder de concentração e foco maior. Vamos entender algumas coisas. Outro dia eu comentei algo que eu vi, que chamou muito a minha atenção, e eu acho que esse é o bate-papo para eu citar de novo isso. Eu estava esperando para fazer uns exames, e tinha criança ali, mexendo no celular. Ele devia ter uns 4 anos, não, uns 5 anos. O pai dele veio, o irmão dele tinha ido tirar sangue também, o pai dele veio. Filho, o menino continuou. Não, ele não levantou o olho. Filho, falou o nome do menino. O pai chamou o menino, eu estava sentada do lado dele, o jogo no último volume. Ele chamou o menino 5 vezes. Filho, você viu seu irmão? Seu irmão não chorou, você viu? Contando, né, como é que foi com o irmãozinho. Ele não levantou o olho. Na 5ª vez, ele fez assim, E o pai, gente, eu não sei como eu faria com o Davi. Eu sei que o Davi não ia não olhar para mim. Eu acho que isso é impossível. O pai está falando com o filho e o filho não levantou o olho. E o pai viu que o filho não respondeu e saiu. E aí eu me pergunto, o que é que está acontecendo com essa sociedade? A gente estava num lugar para fazer exame, uma outra, devia ter uns 4 aninhos, passou falando no FaceTime com alguém, com a imagem de uma outra amiguinha, conversando como se fosse uma adulta. Isso de alguma maneira me choca. Não tem que ter um equilíbrio para isso tudo? Claro. Eu sempre falo para os pais e os educadores que limite é uma forma de amor. Todo ser humano, e principalmente as crianças e adolescentes, elas clamam por limite. Né? Um ser humano sem limite, eu às vezes brinco, é um carro potente, de esporte, descendo a ladeira sem freio. Então, para viver em sociedade, para viver uma sanidade mental, você precisa de limites. O que acontece, já que você agora que vai ter o pequeno Davi? É logo na amamentação que você está construindo a identidade da criança. Então, enquanto amamenta, olha para o teu filho. O que acontece? Muitas mães, até por ignorância mesmo, acham bonito, vão postando fotos, vão fazendo os lives e não tem esse contato de olho no olho. Essa criança vai crescer sem ter uma identidade bem construída, porque ela vai estar olhando para o teto, né? A mãe não está falando o nome dele, não está olhando para os olhos dele, e aí ele vai crescendo, já vi bebês de 8, 9 meses com o tablet. Essa é a realidade hoje. Então, o que acontece? Um jovem hoje já tem pesquisas científicas mostrando que ele só consegue manter em torno de 13 minutos de foco olho no olho por dia. É muito pouco. É muito pouco. Então, temos que ter o maior cuidado, e um programa como esse vai mostrar às famílias, às gestantes, os professores, educadores, que é desde a amamentação, do colo, que você está
criando e você está dando identidade a essa criança, para ela saber quem ela é, como ela é amada, como, né, ela vai descobrir o mundo em volta de si. Então, essas coisas de redes sociais e tablets já vem desde a amamentação, por incrível que pareça, que ela se perde. Dias do bebê. Já. Então já tem estudos mostrando que é bastante perigoso. A gente nem sabe futuramente que danos neurológicos essas crianças vão ter, sem falar com os danos psicológicos. Perfeito. Porque para você ter uma vida saudável, olho no olho, conversar, ter foco, saber quais são suas metas, né, na vida. Então, e sonhar, poder sonhar. Você está falando, e é lógico que vão surgindo várias perguntas em cima do que você fala para nós, porque o que eu percebo, Diana, é exatamente isso. A criança, ontem a gente trouxe a minha sobrinha aqui, e enquanto ela estava no meu colo, enquanto a mãe dela se maquiava, ela procurava a mãe. Então ela está comigo, está acostumada comigo que sou a tia, mas não dava ali 2 minutinhos, ela já dava uma olhada onde estava a mãe dela e voltava para mim. Ela não ficou em mim, ela estava tranquila, porque ela é uma criança tranquila, mas ela não ficou 5 minutos só olhando para mim sem dar uma procurada na mãe. E é lógico que esse contato ela tem só 3 meses, começa muito intenso com a mãe e vai crescendo com as outras pessoas. A mãe que não tem essa sensibilidade de entender que tem que ter um momento para ela e para o bebê, perde, e o bebê perde mais ainda. Então é isso, né? Sim, assim, uma bebê de 3 meses, ela acredita que a mãe e ela são praticamente uma pessoa só. Ela ainda não consegue fazer essa divisão, é bem interessante. Então, é uma ligação muito forte. Agora, imagine se uma mãe que trabalha, né, 8, 10 horas por dia, chega em casa, assiste a televisão, está no Facebook, está no WhatsApp, nas redes sociais, e não olha para essa criança, ela está perdendo e deixando de construir um ser humano saudável. A gente pensa que não, mas vivemos um momento muito crítico de muita ansiedade. E as crianças são diagnosticadas com hiperatividade, com déficit de atenção, quando na verdade é uma falta de amor materno, amor dos pais, e também de ansiedade muito grande, porque ela está ansiando para saber quem ela é, que mundo ela está, e ela se perde nisso. Então, esse problema de jogos, de rede social e tudo, primeiro, tem a ver realmente com uma predisposição já dessas crianças e adolescentes, que os pais precisam estar bem atentos, né, ao corpo, se não estão se automutilando, se não estão se retraindo socialmente, estar junto das crianças e falar sobre isso, falar sobre esses jogos que estão acontecendo e as implicações, porque há muitos jovens que não entendem o perigo e de não poder depois sair desses jogos. O que eu tenho visto, até pelo que a professora me contou, é que o começo, esses desafios, elas contaram lá como é que é 1, o 2, o 3, é uma grande brincadeira para elas, né? E aquilo que você falou, tem a questão do glamour e a questão do popular. Como você não sabe o que é isso? Está todo mundo brincando na escola, está todo mundo participando. Então, nos primeiros níveis, estou só testando. Às vezes a criança um pouco maiorzinha, já adolescente, que percebe que o negócio é perigoso, não, mas a hora que chegar no mais perigoso eu paro. Não é assim, né? Não, inclusive eles falam que esses hackers, né, essas pessoas, eu só posso pensar que elas são alguns psicopatas mesmo. Eu até perguntei, no dia que me falaram, eu falei, por que uma pessoa faz isso, Isso né? é uma psicopatia, isso é um transtorno mental para quem cria para tirar a vida, são criminosos. E já tem vários estados que estão se unindo, os prefeitos, secretários de saúde, enfim, Polícia Federal, atrás dessas... porque são criminosos, né? Então, a pergunta é como você evita que as crianças e esses adolescentes entrem. Não entra. Claro que há curiosidade, mas assim, esses são jogos maléficos, esses são jogos perigosos que começam pouco a pouco, né? Daí você falou e me fez perguntar sobre isso. É para falar então sobre esse assunto com eles? Sim. Então os pais que estão me assistindo, que têm jovens, que têm crianças e adolescentes em casa, estão ouvindo essa história dessa brincadeira, desse desafio, em que momento, como abordar, por onde começar para falar sobre isso, Diana? O mais rápido possível, porque eu percebi nas últimas 48 horas, 72 horas, que nas redes sociais eles estão falando muito. Então já está despertando a curiosidade de muita gente. Eu mesma já recebi vários e-mails e várias mensagens de redes sociais com pessoas apavoradas. Claro, a gente tem que ter um pouco de calma, mas tem que falar sobre o assunto. Perguntar ao filho se tem algum amigo que está tentando ver esses jogos e vamos ajudar, né? A gente tem aqui esse programa para a sociedade entender que estamos vivendo
essa situação, mas que tem como controlar, e vamos conversar com os filhos, alunos. Inclusive, eu faço uma proposta através do Instituto Vida Positiva, a qual eu presido, que as escolas, as comunidades e as pessoas que queiram participar, nós vamos lançar uma campanha hoje à noite para fazer 50 coisas boas em prol da vida. Né? E nas redes sociais? Nas redes sociais. Olha só, usar a rede social para o bem, né? Isso. Então, quem entrar também no Facebook do Instituto, eles podem fazer essa campanha, que serão provavelmente 50 atitudes positivas em prol dos amigos, atos de generosidade, de compaixão, de empatia. E nós vamos premiar essas pessoas, vai estar tudo lá escrito nessa campanha, porque a vida é tão bonita e tem tantas coisas. Qual que é o Facebook? É o Facebook Instituto Vida Positiva. Pronto, já entra aí, você pode chamar os seus filhos para participarem. Lógico. Né? Traz os seus filhos para participarem junto com você. Eu acho que um passo atrás, você estava falando sobre o princípio, a amamentação. Eu acho que o que vale lembrar é que quem entrega esses objetos para as crianças terem acesso às redes sociais são os pais. Exatamente. É por isso que é tão importante eles estarem cientes desse bate-papo. Quem coloca a criança na frente dessas redes sociais, ou do computador, do celular, do tablet, são os pais. Quem permite isso são os pais. Uma criança com 7, 8 anos não deveria ter Facebook, não deveria ter algumas dessas redes sociais, porque não são permitidas para menores de idade. Mas por algum motivo. Por algum motivo, não? Mas os próprios pais vão lá e burlam, porque todos os amiguinhos da escola têm. Na sua opinião, né, pela sua especialização, quando que é a hora da criança ter acesso às redes sociais? Olha, eu acredito que a partir dos 12 anos. Antes disso não deve ter. Eu não recomendo. Eu não recomendo porque a criança não tem maturidade, não tem ainda esses limites e não sabe no perigo que pode correr. Gente, o mundo está cheio de pedófilos, a gente vê tantos casos horrendos aí, né? E às vezes as crianças se sentem ameaçadas e com medo de que venham fazer algo com a família, que elas acabam fazendo o que não devem. E você falou muito bem, Jaque. Os pais são os responsáveis. Eles não têm ainda a maturidade de saber dos perigos, né, das redes sociais. Então, eu concordo plenamente com você. Os pais são os melhores pedagogos, professores, psicólogos, para conhecer a maturidade dos seus filhos. Claro que eu não posso dizer há 12 anos, pode ser 11 ou 13, depende da maturidade da criança. Mas eu acho que você falou uma coisa extremamente importante aqui. E aí eu já tenho várias preocupações, né, sobre vários assuntos. E uma delas essa história também envolve muito essa conversa da privacidade, que cada vez mais jovens, eles querem privacidade, computador no quarto, o próprio celular. Complicado, porque os pais têm que estar atentos. Você falou, por exemplo, dos pedófilos. A gente sabe que é outro problema. Uma matéria recente mostrou que através das babás eletrônicas existiam hackers observando as crianças nos quartos. Aquelas babás eletrônicas que filmam. Que coisa mais absurda. Uma criança relatou que tinha alguém falando com ela na madrugada, a mãe filmou e viu que era babá eletrônica, era um hacker. Então tá tudo cada vez mais complicado. Se isso pode acontecer com o bebê, com os maiores também. Tem que ter privacidade, doutora? Olha, eu acho que os pais conhecem seus filhos, né? E não custa nada você compartilhar. Privacidade tem limite quando eles são crianças, né? Então, se ele está no computador, no quarto, bate na porta e fala, filho, o que você está fazendo aqui? O que você está estudando? O que você está... Nossa, é alguma coisa da escola? Tem que compartilhar também momentos com eles. Não é saber o que eles estão fazendo, jogar junto com o filho, joga de repente, junto, né? Não tem problema nenhum. Mas saiba o que ele está fazendo e conversa com ele, né? De repente ele tem um amigo que está passando uma situação de pedofilia também, ele está com medo, ou não falou para os pais, falou com um coleguinha, então a gente tem que saber. Tanto já que eu já ouvi em consultório absurdos como, mas se eu tirar as redes sociais, meu filho vai ter um ataque e ele... Mas, assim, quem é que manda na casa? É o adulto ou é a criança? E o risco que teu filho corre de se encontrar no shopping com um pedófilo e acontecer um desastre depois, como a gente vê na mídia. Então, às vezes, os pais ficam com medo dos seus filhos, né? Que a gente até chama, às vezes, inversão de papéis, e já tem até a síndrome do imperador, do tirano, que essas crianças parecem que são pequenos maridos ou pequenas esposas que ditam as regras dentro de casa. Os papéis estão invertidos. Já é aquilo, né? Quando nasce é o reizinho, é a rainha. Não, peraí, gente. Tem que ter uma ordem para tudo, né? Mesmo sendo um bebê, no começo é lógico que são eles que mandam, né? Por causa da organização da família, mas tem que ter limites. Aliás, desde bebê, né? Sim. Tem que ter limites. Sim. Diana, você já citou um pouco pra gente, mas eu queria compreender exatamente isso. O que leva uma criança, um adolescente, a se matar? Você acha que desafios como esses, eu de fato não li tudo que tem no desafio, tá, gente? Eu só li das matérias. Mas um desafio como esse, ou como os últimos que vêm sendo lançados, eles têm a capacidade de
transformar a mente de uma criança bem formada, ou, retomando o que você já falou, tem que ter algum problema para a criança chegar ao ponto de se matar? Tem que ter uma predisposição. Alguma situaçãozinha já tem que ter, né? Sim. Às vezes a criança está mais melancólica, ou triste, está com a autoestima baixa, ela pode piorar a situação do adolescente, da criança. Mas o primeiro passo para entrar nesses jogos, nesses desafios, chama-se curiosidade. E quando é proibido, a criança fica, parece que, mais curiosa em muitas situações. Verdade. Então é dizer, olha, é um jogo perigoso, está matando as crianças, você não deve entrar, porque entrando, como se falou, esses hackers estão em toda parte, inclusive em babás eletrônicos. Então vamos evitar, vamos falar de coisas boas, vamos entrar em redes sociais boas, vamos compartilhar notícias boas, que é isso que é importante na vida de uma criança. É você ter oportunidade de viver uma vida saudável e feliz, né? Eu acho que eu vou falar, é até um pouco trágico o que eu vou falar, mas tem que ser dito. O meu marido, ele me contou um relato, ele trabalha no hospital, de um pai, muito dinheiro, né? Dono de várias empresas perto da região, milionário, e não tinha um bom relacionamento, né? De conversar, de saber o que estava acontecendo com a filha adolescente. Isso já faz uns 3 anos, e ela participou de um desses desafios. 3 adolescentes ali próximos ao bairro, não vou falar qual é, se mataram no mesmo dia. E ele relatou para o meu marido que ele viu a filha entrando no banheiro e se trancando, e ele começou a tentar esmurrar a porta para abrir. Quando ele conseguiu abrir, ela tinha acabado de se jogar da janela. É uma situação muito triste, mas o que eu quero dizer é, o que a gente tem feito das nossas vidas? Eu sei que as famílias precisam que a mãe retorne ao mercado de trabalho, essa não é a grande questão. Eu sei que eu também vou ter que trabalhar, eu tenho que voltar ao mercado de trabalho. Mas a questão é o que você tem feito no seu tempo com seu filho, é aquilo que você estava falando, a mãe se ausenta às vezes 18 horas. Quem é que fica com essa criança depois? É só dar o computador? É falar sim para tudo? É gastar tempo com ela. Sei lá, faz uma janta mais prática, mas tenha tempo para o seu filho. Deixa o arroz e feijão congelado, não sei, descubra alternativas. Mas o que não pode é deixar de participar, porque depois que eles crescem fica mais difícil, não é mesmo? Eu acho que na hora que uma mãe decide ter um filho, ela precisa pensar em tudo isso. Filho precisa de tempo, paciência, amor, carinho, dedicação, certos sacrifícios, mas vale a pena porque um dos maiores amores que a gente pode ter na vida é ter um filho. E toda boa mãe e todos os bons pais e bons educadores querem o quê? Um filho, uma criança feliz, né? Uma criança equilibrada. Então, antes de ter um filho, precisa se pensar mesmo. Eu vou ter tempo, eu vou ter paciência, eu vou estar do lado dele, eu vou querer que ele seja um grande homem, uma grande mulher na vida. Então, essas são as coisas antes de se ter um filho. E quando se ter um filho, você vai tentar fazer tudo de possível para estar com ele. Uma criança precisa dos pais, precisa de adultos, precisa de amor, isso é primordial. Então, o que está acontecendo? Que valores nós estamos ensinando a nossos filhos? O que o dinheiro, um milionário, faz com o seu tempo livre? O que ele faz de prazeres, que são as migalhas que ele vai ter de tempo com os seus filhos? Será que vale a pena ter tanto dinheiro, trabalhar o dia inteiro e não ter tempo para os seus filhos? Não precisa nem responder, porque é óbvio que o dinheiro só traz migalhas de prazer, porque para você ter dinheiro, você trabalhar e ganhar muito, você tem que trabalhar bastante. Então, o tempo é pouco. E o que as pessoas estão fazendo? Estão compensando e recompensando com lazer. O que é o lazer? Os jogos, é uma viagem para uma Disney. Então, como você falou no início, às vezes cortar um papelzinho, pintar no chão, se sujar de argila. Uma brincadeirinha, né? É isso que as crianças querem, elas não querem momentos extraordinários. Jana, a gente propôs para os pais conversarem com seus filhos. Se não é o pai, de repente a mãe, o filho não se abre, pode ser aquela tia, aquela amiga, aquela pessoa próxima, né? Que a criança vai falar, um outro adolescente, às vezes um pouco mais cabeça, que é da família também. Se essa criança falou, sim, entrei, vi, comecei a jogar, estou participando, o que fazer? Perguntar o que está acontecendo, o que é de bom no jogo, como ela se sente, né? Como é que ela está na escola, se ela tem amigos, alguma coisa, se ela está já avançando nessas etapas horrorosas, é porque tem alguma coisa chamando a atenção. E dizer que a morte é uma coisa séria, que vai infligir sofrimento para a família inteira e que o futuro é belíssimo. Que ela tem a vida pela frente para construir muitas coisas boas e que ela deve parar. E se ela se sentir ameaçada, falar com os responsáveis, né? Fala com seus pais, Sim, né? Imediatamente. Porque, pelo que a gente percebe, eu acho que aí fica uma orientação para a sociedade, você começou a falar sobre isso no bloco anterior, é uma rede, e a maneira como esses hackers envolvem as crianças
fazem com que elas não desistam, pensem que tem que ir, elas são coagidas. Tem alguns que, como a gente está falando desse, que finaliza, que termina com a morte, mas tem outros com outros tipos de desafio. As crianças têm que tirar peças de roupa, tem coisas horríveis, né? Então, se a criança estiver se sentindo coagida ou adolescente, ele precisa confiar em alguém, conversar com alguém e contar isso, né? Se ele não confia, já é algo de errado. Se ele não confia nos próprios pais, que são as pessoas que mais devem dar segurança a ele, que ele confie numa professora, alguém, um terapeuta até. Talvez tenha uma criança, adolescente nos assistindo agora, com certeza. Né? E até se ele conhecer algum amiguinho, para ele ajudar a falar com os pais, porque no momento que você ameaça a sua vida ou a vida de outros, você precisa falar com os responsáveis, né, com os adultos ou até com a própria polícia. Então, quanto mais as pessoas se ajudarem para o bem, vamos ressignificar a vida dessas pessoas. Agora, eu chamo a atenção a um alerta de que isso não se torne também uma coisa muito espalhada por aí, chamar muita atenção, porque vai criar um pânico muito grande nas pessoas e nos pais, que a gente tem que ter uma certa calma, porque assim, tudo bem, já existe um índice de suicídios alto, já existe, né, crianças com problemas mentais, que não necessariamente elas vão entrar todas para esse jogo. Tem esse jogo da asfixia também, que é terrível. Verdade. E fala, olha, asfixia pode matar. Então, a ideia é ver quem fica mais... É horrível, né? Mas sem ar. Então, falar, né, um professor, por exemplo, de ciências, de biologia, olha, isso aqui acontece... Escola, né? Mas isso que eu estou propondo através, né, desse programa maravilhoso e das redes sociais para o bem. Falar isso para as escolas, vamos fazer campanha do bem, da generosidade, da compaixão, da gratidão pela vida, né? As coisas boas que a gente tem aí, não são só coisas ruins que nós temos. E pai, você falou outra coisa, só pra gente deixar aqui de recado, procure a polícia, caso você perceba o que está acontecendo na sua casa, né? Lógico. Eu, infelizmente, tenho que encerrar e a minha última pergunta é, Jana, quando é a hora de procurar ajuda? A ajuda de um psicanalista, a ajuda de um psicólogo? Porque às vezes os pais não dão conta sozinhos. Vamos supor que talvez o pai olhe e fala, nossa, eu errei na educação, ele não se abre comigo, ele não conta pra mim o que está acontecendo. Não chega um momento que precisa da ajuda de alguém? Ou não percebe, né? Lógico. Quando ele percebe que ele não consegue se abrir, que ele tem dificuldade, vai mal na escola, né? Já existe algumas reuniões de pais que ele não participa, ele é chamado, ou a coordenação vê que a criança está se comportando de maneira diferente, é hora de procurar um profissional. O que eu quero enfatizar que nós precisamos também, Jaque, focar nas virtudes e nas forças dessas crianças. As crianças nos ensinam muitas coisas boas também. Verdade. Então nós precisamos descobrir quais são os talentos, quais são as virtudes que elas têm e promover isso. E isso também é um dos grandes objetivos do Instituto Vida Positiva, na área da educação, na área da saúde, saúde mental e física e também nas corporações. Vamos enaltecer o que as pessoas têm de melhor e não só focar nas coisas ruins que elas têm. Que lindo isso. Obrigada, viu? Obrigada, Jaque. O telefone 0 operadora 11 3742 8556. Tem o e-mail da doutora diana.feliz@institutovidapositiva.com.br e no Facebook, hoje à noite, lança a campanha, né? Exatamente. O Facebook é Instituto Vida Positiva, correto. Certo? Obrigada mais uma vez, viu, doutora? Volte sempre. Parabéns Obrigada pelos também. esclarecimentos. Obrigada. Terminar um assunto que é tão tenso de uma maneira tão linda. Obrigada, viu? Obrigada. Uma ótima tarde. Obrigada.